Namaste Guru Devaya Sarva Siddhi Pradayane Sarva Mangala Rupaya Sarvananda Vidhayane. Essa é linda, né? Namaste Guru Devaya Sarva Siddhi Pradayane Sarva Mangala Rupaya Sarvananda Vidhayane. Eu presto pranama a Srila Gurudeva, que é a personificação de tudo que é auspicioso. Sarva Mangala Rupaya. E que concede toda a perfeição espiritual e alegria. Sarva Siddhi Pradayane e Sarvananda Vidayane. Então, Sarvananda Vidayane, ele jorra sobre os seus discípulos, sobre todas as entidades vivas, ele jorra Sarvananda, toda a alegria. E Sarva Siddhi Pradayane, ele concede todas as perfeições. Então ontem nós paramos no verso Srila Ramananda vai citar o verso 67 do capítulo 8º do Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, que pela misericórdia de Guru Gauranga nós continuamos a ler. Na verdade nós já lemos o verso, não foi? Que Brahmaji está no 14º capítulo arrependido por ter ofendido os pés de lótus de Krishna a roubar os bezerrinhos e os vaqueirinhos, que na verdade é a providência completamente transcendental de Shri Purnamasi Yogamaya dele. Porque todos os habitantes de Vrindavana, as vaquinhas e as gopis mais velhas, elas tinham esse constante, elas alimentavam esse constante desejo de experimentar Vatsalya Bhava por Krishna. Né? Então, por arranjo de Yogamaya, a Brahmaji fica assim confundido e desafia a supremacia de Krishna. E pensa assim, vou roubar os objetos mais queridos da afeição de Krishna e vou ver como é que ele reage. Né? Então, durante aquele ano todo em que Brahmaji deixa as vaquinhas, os bezerrinhos e os vaqueirinhos adormecidos numa caverna, durante aquele ano inteiro, Krishna se manifesta como cada um daqueles vaqueirinhos e como cada um daqueles bezerrinhos, e todas as mães de Braja, tanto as vacas quanto as gopis mais velhas, entram num êxtase diferente. Elas vivem em êxtase, mas durante aquele ano elas estão num êxtase diferente, porque elas sentem uma afeição por aqueles filhos, tanto os bezerrinhos quanto os vaqueirinhos, que elas jamais haviam experimentado. Porque Krishna agora é o bezerrinho de Shyamali, ou Shyamala, nunca me lembro, uma das vaquinhas de Krishna. E também Krishna agora é Subal-Saka, Madhumanga, né? Ele se manifesta como cada um desses vaqueirinhos, né? E as gopis, que são as mãezinhas deles, tudo isso está descrito, são relacionados os nomes de cada um dessas personalidades transcendentais de Vrindavana no Shri Radha Krishna Ganadeshadipika. Então agora Gurudeva vai explicar Bhakti Vasha Purusha. Quem já chegou a ler? Ele fala que essa palavra, essa expressão, aliás, Bhakti Vashaha Purusha, que significa a pessoa suprema que é controlada pela devoção. Ele é Purusha, ele é o masculino supremo, mas ele é Bhakti Vashaha. Bhakti o domina por completo. Isso é uma citação do Madhara Shruti. Pode-se conquistar Ananda, ou bem-aventurança, por intermédio de Jnana Shunya Bhakti. Muito embora o relacionamento com Shri Krishna, no sentido de propriedade e intimidade com ele, is lacking
Just as one feels ecstasy witnessing the moon, even though... é uma frase meio complicada, vou ler de novo. Pode-se conquistar Ananda, ou bem-aventurança, por intermédio de Jnana Shunya Bhakti. Muito embora falte o relacionamento com Shri Krishna, ou falte um sentido de propriedade e intimidade com ele, mesmo faltando. Assim como alguém pode sentir êxtase testemunhando a lua, muito embora não tenha nenhuma relação com ela. Então, assim, Srila Gurudeva está explicando que o sadhaka, ele pode ainda não ter conquistado Sambandha Jnana, ou a noção introjetada do seu próprio relacionamento espiritual e eterno com Krishna. Mas esse mesmo sadhaka poderá alcançar Ananda por intermédio de Jnana Shunya Bhakti. E há um exemplo na Lila de Mahaprabhu, quando ele está no sul da Índia, que ele encontra o Brahmana. Se lembra dessa história? Você chegou a ler já? No sul da Índia ele encontra um Brahmana. Não me lembro desse livro de falar dele encontrar outro Brahmana no sul da Índia. Ele encontra um Brahmana em Kashi, encontra Brahmanas em vários lugares, mas no sul da Índia só tem um relato no livro. Opa! Peraí. Passatempos finais. Libertação das 7 palmeiras. O Brahmana e a Bhagavad Gita. O Brahmana e a Bhagavad Gita. Que é um exemplo justamente disso. Ele tem Jnana Shunya Bhakti. Mas aí Gurudeva vai contar, no transcurso de sua viagem pelo sul da Índia, Mahaprabhu chegou a Srirangam, onde visitou o templo de Sri Ranganath. Ao ver ali a deidade de Vishnu em posição deitada, cantou e dançou maravilhosamente. Ninguém em Srirangam jamais vira semelhante manifestação de devoção. Um Vaishnava muito respeitável chamado Shri Venkata Bhatta, que é o pai de Shri Gopala Bhatta, convidou o Senhor à sua casa, onde lhe lavou os pés de lótus. Em seguida, distribuiu aquela água entre os demais membros de sua família, borrifando um pouco dela em suas bocas e sobre suas cabeças. Os 4 meses da estação chuvosa, conhecida como Chaturmasya, já haviam começado. Logo, Venkata Bhatta solicitou humildemente a Mahaprabhu que se hospedasse em sua casa por aquele período para falar a todos acerca de Krishna. Acolhendo o convite, Mahaprabhu viveu momentos plenos de bem-aventurança com aquela família tão hospitaleira. Shri Venkata tinha um filho chamado Gopal, que se tornou servo pessoal do Senhor. Tempos depois, o jovem Gopal foi a Vrindavana, onde, agora com o nome Shri Gopal Bhatta Goswami, dedicou-se a propagar os ensinamentos de Mahaprabhu. Radharaman Bihari é a deidade adorável de Shri Gopal Bhatta. Shri Gopal Bhatta tem, alguns dizem que ele tinha uma Shila, Shalagram Shila, outros dizem que ele tinha 12, mas que um dia ele estava sempre orando para sua Shila, Govardhana Shila Ji, eu queria tanto que você assumisse uma forma Tribanga Lalita, que assim eu podia vesti-lo com roupinha, mas você tem essa forma redondinha, não dá para botar roupinha, então eu tenho esse desejo, me perdoe, mas eu tenho esse desejo de adorá-lo como Brajendananda chama Sundar. E aí, numa determinada noite, ele sonhou que no altarzinho dele, em vez de estarem ali as Shilas, estava uma belíssima forma Radharama. Ele acordou sobressaltado e foi lá, e aí ele viu aquela forma auto-manifesta de Radharama. Que tudo nele é perfeitamente igual a Krishna original, ao Krishna original de Braj. Gopinath tem o rosto lindo,
Radha Gopinath. Gopinath tem um rosto lindo como o rosto de Krishna. Madan Mohan, não me lembro se ele tem o peito lindo, como o peito de Krishna, e Govinda tem os pés de lótus lindos, como os pés de lótus de Krishna. Não me lembro exatamente qual é a ordem, mas cada um dessas deidades principais de Vrindavan tem a forma perfeita de um aspecto do corpo transcendental de Krishna. Mas Radharaman, todo ele é perfeito. Então, Shri Gopal Bhattacharya Swami. Todo dia o Senhor tomava banho no sagrado rio Kaveri, além de dançar inebriado em êxtase espiritual por horas a fio. As pessoas vinham aos milhares para conhecê-lo e bastava verem-no para deixarem de sofrer. Então o Srimad Mahaprabhu inundou a Índia inteira dessa experiência, né? Todo mundo assim, uau, aquele sofrimento todo que eu tinha, onde foi parar de repente? Será que é porque eu vi aquele sannyasi com aquela refulgência maravilhosa, cantando e dançando pelas ruas, que nem um louco? Naquela cidade vivia um Brahmana frequentador assíduo do templo de Shri Ranganath, onde tentava recitar a Gita em voz alta. Mas como não sabia ler bem, não era exato o que dizia. Alguns riam-se dele e o criticavam, mas ele persistia, fazendo sua leitura com os olhos cheios de lágrimas e sintomas de êxtase no corpo. Um dia coincidiu de Mahaprabhu cruzar com aquele homem no templo. Muito satisfeito de ver sua devoção pela Gita, Mahaprabhu perguntou-lhe: que parte da Bhagavad Gita lhe proporciona tanto prazer espiritual, querido Brahmana? Não sei ler muito bem, respondeu o Brahmana, mas persevero porque meu mestre espiritual instruiu-me que o fizesse. Na realidade, só vejo o formoso Krishna de cor escura na função de Qualigário de Arjuna a conduzir os cavalos pelas rédeas. Isso é o que faz com que me sinta tão feliz. Quando leio a Bhagavad Gita, vendo o lindíssimo rosto de Krishna, vejo o lindíssimo rosto de Krishna e não posso pensar em mais nada. Aí Srimad Mahaprabhu diz: você conhece o verdadeiro significado desta escritura sagrada? Declarou Mahaprabhu, envolvendo nos braços com muita ternura. Naquele momento, Krishna mostrou sua forma ao Brahmana, que agora, com a mente purificada, logrou reconhecer Mahaprabhu. Então, Gyana Shunya. O Brahmana agarrou-se aos pés do Senhor e disse-lhe chorando: agora sinto-me duplamente feliz. Você é este mesmo Krishna? Por obedecer fielmente à ordem de seu Guru Deva, o Brahmana pôde compreender o verdadeiro significado da Bhagavad Gita, o que coroou sua vida de felicidade para sempre. Jai. Satinanda Gaura Hari, no sul da Índia, que Jai. Então, esse é um exemplo do que Gurudeva está falando, né? Aí ele continua dizendo assim: há duas espécies de Jnana. Quais são? Na verdade, há três, mas Gurudeva não vai falar da terceira, que é Diva Brahma Aikya Jnana. Mas a primeira chama-se, tem a ver com os pés de lótus de Krishna. Tat Padartha Jnana. Porque esse conhecimento, a meta desse conhecimento são os pés de lótus de Krishna. Pada Artha. Qual é o objeto que você deseja? São os pés de lótus de Krishna. Artha. O que você não deseja? Anartha. Mas você tem. Porque quando você está em Maya, pela energia ilusória de Krishna, você deseja exatamente o que é contrário ao seu próprio interesse espiritual, né? Mas quando você quer se purificar, quando você se dá conta que você está num mundo que não é o seu mundo, num habitat que não é o seu habitat, então Tat Pada Artha Jnana. Você vai desejar alcançar o conhecimento dos pés de lótus de Bhagavan. Então, aquilo que está relacionado ao Senhor. E Tuam Padartha Jnana, aquilo que está relacionado a Diva. Shri Bhagavan é adorável por todos, e a Diva é seu servo, é sua serva eterna. Contudo, Nirvishesha Jnana se opõe de todo a este conceito. Portanto, a Nirvishesha Jnana é contrária a Bhakti e devemos rejeitá-la por completo. Esta apenas é a razão pela qual Gyana Shunya Bhakti é aceita como superior a Gyana Mishra Bhakti.
Apresentando esse verso do Srimad Bhagavatam, Shri Ramandarai deixa totalmente claro que o sadhaka consegue alcançar tudo apenas ouvindo Harikatha das bocas de lótus dos devotos imaculados. Então ele vai falar de uma série de detalhes, e vai citar uma série de versos, mas sempre a conclusão é que você alcança tudo se você ouve Harikatha da boca de lótus de um Vaishnava puro. Como os próprios Vaishnavas puros, eles também saboreiam o Harikatha dos outros Vaishnavas puros. Enquanto a alma condicionada que está praticando sadhana, está se purificando, está galgando um degrau depois do outro, a alma é eternamente liberada quando ela está diante de outra alma eternamente liberada. Eles experimentam diferentes sintomas de êxtase porque um está lembrando ao outro de Krishna, de Radha Krishna Lila. Como Mula Prakriti diz, nossa irmã espiritual muito querida que já partiu, ela foi testemunha de como Srila Bhaktivinoda Shaksidhara Goswami Maharaj, sabendo que Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada ia visitá-lo um determinado dia, ele ficou horas numa ansiedade, assim, ele saía do quarto, olhava assim, no sobrado, ele ficava num sobrado, assim, no segundo andar do templo, aí ele saía do quartinho dele, olhava para ver se o Prabhupada tinha chegado, voltava, olhava, e ele fez isso várias vezes, como se fosse uma criança, assim, porque ele estava esperando um Mahabhagava esperando outro Mahabhagava. Para quê? Para Harikatha. Então o que eles faziam quando eles se viam? Prabhupada entrava com ele num quarto, fechava a porta e ficavam um compartilhando Harikatha com o outro. E os discípulos não conseguiam entender, porque Prabhupada, ele, quando estava com Srila Siddhara Maharaj, ele rompia todos os elementos da rotina dele. Ele chegava, vamos dizer, às 6 da tarde, e quando dava meia-noite ele estava saindo em êxtase. Aí Srila Siddhara Maharaj falava para os discípulos: vocês não conseguem imaginar a altura onde está o seu Gurudeva. Vocês não conseguem imaginar o Harikatha que ele tem para compartilhar. Mas de qualquer maneira, mesmo que vocês não consigam imaginar, vocês são muito afortunados. Aí os discípulos falam assim: Prabhupada, já está atrasado, só vai perder o Mangalati. Ou então Srila Siddhara Maharaj trazia assim, prachada, Aí um discípulo perguntou para ele assim: Prabhupada já ofereceu? Então assim, os devotos muito tolinhos, Os discípulos de Srila Prabhupada muito tolos. Srila Prabhupada saboreando o néctar, Bhakti Rasa na companhia de outro Vaishnava que saboreia Bhakti Rasa. É disso que Srila Gurudeva está falando aqui, Que Ramandarai está deixando totalmente claro que o sadhaka, ele consegue alcançar tudo, que é auspicioso apenas ouvindo o Harikatha. Esse é o único processo. Porque quando ele alcança tudo, onde ele está quando ele alcança tudo? Quando ele está em Braja, com certeza, porque Braja é tudo. E o que acontece em Braja? As gopis, os gopas, todos os habitantes de Vrindavan estão o tempo todo glorificando Krishna. Como tem tantas lilas lindas em que as gopis, sentindo saudade de Krishna, começam a representar as lilas de Krishna. Uma pega a mão esquerda e faz como que se estivesse erguendo a colina de Govardhana, a outra se deixa amarrar por uma cordinha, enquanto a outra faz o papel de mãe de Yashoda, e elas assim, elas ficam completamente inebriadas no êxtase de Lila Smarana. Então assim, a essência de todos os conselhos, como no Shiva, o Padashamaya também fala isso. Você vai cantar o santo nome, e enquanto você canta o santo nome, você procura se habituar a meditar na Lila de Krishna. Aí Gurudeva assim continua
dizendo assim: obter Sambandha, Abhideya e Prayojana, ou seja, conhecimento do relacionamento, do processo e da meta máxima. Então, obter essas três coisas, como se diz? Rests on the basis. Então, obter essas três coisas se apoia na base ou no alicerce deste Harikata, que é tanto o sadhya, a meta, quanto o sadhana, o processo. Né? Então isso é outra coisa muito importante que a gente sempre tem que ter em mente. A gente está cantando Hare Krishna, este é o processo. A gente está cantando Hare Krishna, esta é a meta. A gente está servindo a Krishna, este é o processo. A gente está servindo a Krishna, esta é a meta. Né? Ao passo que os outros processos são uma coisa e suas respectivas metas são outra. Né? Quando o Karma Kandi alcança os planetas celestiais, ele deixa de fazer os rituais todos que ele fazia, porque agora ele vai ficar durante tantos mil anos desfrutando do prêmio que ele recebeu por todas as austeridades que ele praticou. Né? Mas o Sadhaka, o Bhakta, a gente pode pensar, ele faz tanta austeridade, mas ele não quer saber de austeridade. Ele quer saber de seva. Né? Porque em seva ele experimenta Bhakti Rasa. E em seva ele se insere perfeitamente na sua posição de Nitya Krishna Das. Quando Shri Krishna foi para Mathura, ele enviou seu amigo Uddhava a Braja com a roupa chique de Jnana, né? Porque o Uddhava ele tinha um certo orgulho de ser muito erudito. Então Krishna falou, a intenção de Krishna, se lembra qual é? Esse Gurudeva explica com muitos detalhes no Origem do Ratayata. A intenção de Krishna era, qual é a intenção de Krishna afinal? Gaura. Por que ele envia Uddhava para Vrindavan? Para acabar com o orgulho de glorificar os Brajabhas. Mas ele tem um motivo íntimo. E isso, Krishna quer que pelo menos uma pessoa em Dwarka tenha pelo menos uma noção desse amor oceânico das Gopis e dos Brajabhasas, de maneira que ele possa revelar o seu coração para alguém, porque ele está sofrendo muito em Dwarka. Ele não tem como chegar para Satyabhama e Rukmini Devi, né? Muito menos os conselheiros no palácio, e falar sobre as glórias de Braj, as glórias dos Gopas e das Gopas, do que ele sente, os humores que ele tem. Ele não tem como fazer isso. Então ele sofre muito, né? Aí as Gopis, então ele foi vestido com essa, assim, como é que chama? Toba? Não, a beca, né? Aquela roupa assim dos eruditos, quando eles tem doutorado, pós-doutorado, às vezes eles são, pode ser que eles não queiram, mas assim, de repente tem um cerimonial como a colação de grau, né, de graduandos, né? Então eles têm que ir lá com aquela roupa, com aquele negócio engraçado assim na cabeça, aquele chapéu. Então Uddhava foi assim. Aí quando as Gopis viram Uddhava vestido daquela maneira, elas pegaram aquela roupa e rasgaram em pedacinhos e jogaram aquela roupa na Jamuna, os pedacinhos, os trapinhos. Aí o que Jamuna Devi fez com aqueles trapinhos de roupa? Ela carregou aqueles trapinhos para Prayag, e dali os trapinhos continuaram até chegar ao oceano. Submersos na água salgada do oceano, aqueles trapinhos de Jnana dissolveram-se e perderam sua própria existência. A própria opulência, a Aishwarya, não consegue encontrar algum direito de prestar serviço em Braja. Isso para não falar de Nivishesha Jnana, que as Gopis
não permitiam que existisse em Braja, nem sequer por nome, né? Como Nivishishagana, em Braja é como se falar um palavrão. Se a opulência deseja praticar algum serviço em Braja, ela é sucumbida na doçura oceânica, ilimitada, insondável e sem fundo de Braja. Né? Então, existe opulência em Braja, porque Krishna é a fonte de toda a opulência, né? Mas essa opulência está completamente coberta por essa doçura, essa madura oceânica, ilimitada, insondável e sem fundo. Né? Ou seja, quando você vai para Braj, você vai estar fazendo esse mergulho nessa doçura, e quanto mais você prestar o seu serviço devocional puro, né, com a sua forma espiritual pura e eterna, mais você vai se dar conta da não saciedade desse processo. Né? Você se torna um ser insaciável, porque você quer mais e mais, você quer mais prema, através desse Sevananda, né, da bem-aventurança que você sente servindo ao casal divino. Né? Aí Gurudeva, assim, essa belíssima história que ele contou, né? Um detalhe da história de Uddhava visitando Braj. Então tome, por exemplo, um pedacinho de palha colocado numa panela bem grande de leite fervente. Um leite limpinho, puro, e tem um pedacinho de palha. Aquela palhinha, ela fica visível na superfície apenas por um segundo antes de desaparecer totalmente no leite. Isso na Índia é muito comum, né? No Ocidente não, porque eles têm essas manias de fazer tudo, pasteurizar tudo e fazer uma série de procedimentos de purificação de tudo. Aí acaba que o leite perde suas propriedades e tudo mais. Na Índia é comum que alguém pegue uma panelona, assim, coloque leite e junto com o leite vem um pouquinho de grão, não uma palhinha. E aí o que vai acontecer com essa palhinha? Não vai ser possível encontrá-la. A Aishwarya, que é comparável a essa palhinha no leite, fica escondida por aquele oceano insondável de Madhura que existe em Braj. Não há maneira de saber que essa palha está ali. Então, para dar apoio a este conceito, a esta verdade, o que Srila Shukadeva Goswami diz no quarto canto? Bhagavatam Tasmin Mahan Mukharita Madhubit Charitra Piyusha Shesha Sarita Parita Shavanti Taye Pibancha Vitisho Nipagada Karnais Tanais Pishancha Shanatri Bhayashoka Moha. Na sociedade dos sábios, muitos rios de néctar puro sob a forma de conversas a respeito de Shri Krishna fluem para todas as direções. Das bocas de lótus dos devotos puros ali presentes. Pessoas with their well-like ears, que com seus ouvidos, que são como poços, né? Não poços, né? Poços, bebem esse néctar sem ficar saciadas, without getting full, sem ficar saciadas. Elas não ficam perturbadas pela fome, pela sede, pelo medo, pela lamentação, pela ilusão, pela raiva, pela inveja, pela cobiça, por todas essas coisas estranhas, né? Mesmo não estando saciadas, né? De um certo ponto de vista, elas não estão saciadas, mas esse não estar saciado é Anandam Buddhi Vardhanam Patipadam Punamita Sodanam Sarvatma Snapanam Param Vidate Shri Krishna Sankirtanam. Né?
Elas estão cantando Nama, elas estão vivenciando Lila, né? Então, assim, uma pessoa ignorante vê um Vaishnava e ela fala: nunca vi ninguém tão preguiçoso, né? Não trabalha, vive de esmola. Não, Vaishnava, que faz Madhukari, renunciado, né? Como Srila Prabhupada, ele chegou ao extremo do Madhukari, porque em vez de pedir comida, ele pedia papel e caneta, né? Ele passava literalmente fome, e assim ele visitava as casas dos Bijabasis e pedia papel e caneta. Aí todo mundo ficava rindo: o Swami de papel e caneta. Em vez de pedir arroz, chapati e dal, ele pede papel e caneta, porque ele estava traduzindo o Srimad. E ele estava completamente sem lástima, porque Krishna tirou tudo dele. Porque quando Krishna quer dar a sua verdadeira misericórdia, ele tira tudo do seu devoto, e quando ele dá a sua misericórdia enganosa, ele dá tudo do devoto. Então, e Prabhupada é a sociedade dos sábios. E como esses Vaishnavas grandiosos, eles por si só são uma reunião dos sábios. Porque onde quer que eles estejam, quem está com eles? Rupa Goswami, Santa Goswami, Narottam Das Thakur estão cantando canção de Narottam Das Thakur e estão chorando em êxtase, porque Narottam Das Thakur está cantando para eles. Eles só estão repetindo. Eles têm darshan de todos esses grandes Vaishnavas eternamente. Então estão trocando darshan. Quando Srila Gurudeva e quando Srila Prabhupada chegam, tendo realizado sua lila de Samadhi, chegam em Aprakata Lila, nos passatempos e manifestos, eles na sua forma belíssima de Manjari são abraçados por Rupa Manjari, Rati Manjari, Abanga Manjari, Nayana Manjari. Então, agora Gurudeva vai dar mais confirmação desse fato impressionante que se chama Jnana Shunya Bhakti. O Shruti diz: Tam eva viditvati mrityum eti nanya panta vidyate yanaya. Conhecendo aquela pessoa suprema, que é a personificação do conhecimento, da bem-aventurança e da eternidade, Sat Chit Ananda Swarupa, a diva pode atravessar este oceano de nascimentos e mortes. Sem conhecê-lo, não há outro método para libertar-se desse fogo ardente da existência material. Isso é Shruti. Apenas por sedentamente se esforçar por ouvir os assuntos relacionados a Shri Krishna, Harikatha. Uma pessoa que tem essa sede, esse esforço sedento, só por ela fazer isso, a liberação para ela é uma coisinha à toa. Mas o que acontece mesmo é que ela controla, ela subjuga, ela domina Bhagavan. Se alguém tenta obter Jnana e só Jnana, então, assim como uma pessoa que fica tentando colher arroz de casquinhas de arroz vazias, o que ela consegue? Niente. Não consegue nada. Sheya shitim bhatim udasyate vibho krishanti ye kevalaboda labdaye tesham aso kleshala eva shishyate nanyad yathas tula tushavagathinam. Ó Senhor, o serviço devocional a você é a fonte principal de todas as espécies de auspiciosidade, ou de auspícios, porque auspiciosidade é uma tradução errada. Não existe essa palavra em português. Todas as espécies de auspícios. Sheya shitim bhatim udasyate vibho. Aqueles que abandonam este caminho apenas para cultivar Jnana simplesmente se submetem a esforço árduo, dor e dificuldade, assim como o único lucro de alguém que fica batendo cascas de arroz sem arroz dentro é o trabalho árduo e não o arroz.
né? Por isso que Srila Bhakti Siddhara Goswami Maharaj, com a sua coragem, com a sua verdade, ele falou assim: você, quando você canta o santo nome, você canta Japa Kirtan, você faz Kirtan, você está cantando, mas muitas vezes sua mente está viajando na farofa, né? Porque a mente, ela tem essa capacidade, né? Você tem a capacidade de estar conversando com alguém, mas ao mesmo tempo pensando em outra pessoa, pensando em outra coisa, né? Às vezes a pessoa está falando com você e você está que nem um zumbi ouvindo, né? E a pessoa está crente que está se comunicando com você, mas você está pensando, está em outro lugar com a sua mente, pensando em outra coisa, preocupada com outra coisa. A mesma coisa acontece quando você canta uma harmônica. Mas se você dá Harikata, se você se acostuma a falar sobre Krishna com seus irmãos e suas irmãs espirituais a serviço do seu Gurudeva, aí você percebe, como o Srila Siddhara Maharaj explica, que aí você está concentrado. Então, assim, ouvir Harikata e repetir Harikata é a maneira pela qual você eventualmente vai se concentrar no cantar do Santo Nome. Aí alguns devotos, quando ouviram isso, falaram que Srila Siddhara Maharaj, não vou nem dizer o que eles falaram, que é uma coisa tão bestial que não vale a pena repetir. Coisa tão ofensiva que não vale a pena repetir. Né? Dá para entender. Mas assim, as pessoas não têm, assim, assim, o caminho de Bhakti é o caminho da sensibilidade suprema. Então por isso que você segue esses 4 princípios. Né? Porque assim, como o Sripad Brahmanaj fala tantas vezes, assim, a gente não chegou nem à plataforma humana ainda. A gente não conseguiu ainda conquistar a nossa verdadeira forma humana. Então, para a gente poder conquistar a forma humana, a gente tem que seguir esses princípios. Né? Um deles favorece a higiene, a limpeza. O outro favorece a compaixão. O outro favorece a verdade. E o outro favorece a austeridade, né, no sentido real. Porque se a gente não faz isso, assim, qualquer coisa que a gente pense sobre o Santo Nome, sobre a filosofia, é balela total. Se a gente não canta o Santo Nome, não canta os Diksha Mantras, não segue os 4 princípios que são mencionados no Shastra, então a gente vai estar só sendo, como diz o Shastra, naquele verso, né? Shruti Smriti Puranadi Pancharatma Viridhina. Que se a gente não segue o caminho espiritual sob a orientação de um Vaishnava puro, a nossa prática vai ser só um distúrbio para a sociedade humana. Não precisa nem entrar em exemplos, dar exemplos, né? Dispensados dos exemplos de pessoas que não seguem Shruti, que não seguem Shastra, que não seguem Gurudeva e que causam grandes problemas para a sociedade dos Vaishnavas e para a sociedade humana em geral. Né? Isso está repetido constantemente na história do Vaishnavismo desde tempos remotos. Então aqui nós vamos deixar um pouquinho desse néctar de Srila Gurudeva falando sobre Jnana Shunya Bhakti, porque na segunda-feira, amanhã é sábado, segunda-feira, o próximo tópico, próximo assunto, o verso 68 é Prema Bhakti. Amanhã está anunciado já, se vocês quiserem anunciar os 4 ventos, Gopa Kumar. Onde ele está? Ele está em Vaikuntha? Não, está em País Celestiais, né? Ah, não, ele vai dos Países Celestiais e vai para Mahavana. Não, como é que é? Mahaloka. Mahaloka, Janaloka, Tapoloka e Satyaloka. Né? São os sistemas planetários que estão acima dos 3 sistemas planetários onde vivem os Grihastas. E nesses sistemas planetários superiores, então lá no topo do universo moram os renunciados. Aí alguém pode dizer, Dvaitacharya é um Grihasta, então ele nunca vai não vai poder alcançar. Mas ele está muito além de Vaikuntha, né? E assim como o Prabhupada dizia, não Grihasta Brahmacharya.
Eu fico pensando que ele está na casa dele em Shantipur com Sita Thakurani Devi, e que ele está fazendo alguma coisa que uma alma condicionada faz. Não cometa essa ofensa, por favor. Sim, mas você tem que perguntar isso no começo, tá? Hoje eu me lembrei. Então vamos fechar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu, Jai Giriraj Maharaj, Jai Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai, Srila Bhaktivedanta Vana Maharaj ki Jai, Rupanuga Guru Vaga ki Jai, Nitai Gaur Premanandi Vancha Kalpatarvesha Kripa Sindhu Bevacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.